Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só me avisem se vocês estão conseguindo visualizar. Tá dando para ver. Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Estamos aí na nossa 7ª aula da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. E vamos continuar, então, o nosso conteúdo. Estamos trabalhando agora, na aula passada, e vamos continuar trabalhando na aula de hoje, sobre as estruturas condicionais. Então, a gente já viu alguma coisa lá na parte 1. Basicamente, o que a gente vai ver na aula de hoje é sobre o comando escolha caso, que é o segundo comando que existe aí nas estruturas condicionais. Então, só para dar uma relembrada, na aula passada, a gente viu sobre o comando, sobre as estruturas condicionais em si, tá? Viu uma introdução, o que são as estruturas condicionais, como que funcionam as condições, quais que são os operadores relacionais, que é aqueles operadores que possibilitam a gente a montar essas condições para verificar, por exemplo, se algo é igual a outro, maior igual, menor igual e por aí vai. Então são vários operadores lá. Eu mostrei para vocês. A gente viu também sobre o comando se e senão, tá? E aí a gente fez vários exercícios de exemplos sobre esse comando aqui mostrando, fez exercício com uma condição só, fez exercício colocando 2, 3, sei lá, mais condições. Aí aqui nesse caso, quando a gente vai usar mais de uma condição, a gente tem que lembrar que tem aqueles dois operadores lá, o e e o ou, que é para fazer a junção das condições. E também falamos um pouquinho no final daquela aula sobre as condições aninhadas, ou quando eu coloco uma estrutura condicional, um comando C, por exemplo, um dentro do outro. Tá? Então foi basicamente isso que a gente viu aí na aula passada. E aí vocês tiveram aí uma lista de exercícios para resolver, tá? Com vários exercícios aí, utilizando então esse comando se e senão. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai continuar trabalhando com as estruturas condicionais. Só ver que alguém pediu para entrar aqui. A gente vai continuar trabalhando então com as estruturas condicionais, só que agora a gente vai ver o segundo comando, tá? Que é o comando escolha caso. Basicamente, são esses dois únicos comandos que a gente vai ver nas estruturas condicionais. São basicamente os dois comandos que existem, são os mais que são mais utilizados em todas as linguagens de programação, tá? Então a gente vai ver como é que funciona esse comando certinho. Vamos fazer alguns exemplos aí de utilização dele. Então vamos lá. Como que funciona basicamente esse comando? Eu coloquei aqui como comando 6 senão, peraí. Não é comando 6 senão. Escolha caso. Então vamos lá. Basicamente, o comando escolha caso, ele é considerado uma estrutura condicional porque você vai criar no teu programa várias opções de execução em que o usuário vai poder escolher. Por exemplo, vocês tiveram um exercício naquela lista de exercícios passada para fazer, onde vocês tinham que fazer quase como se fosse uma calculadora. Era para receber dois valores, e aí o usuário que tinha que escolher se ele queria fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Só que para cada uma daquelas opções que foram criadas lá naquele exercício, você tinha que usar um comando C. Se a opção for, sei lá, 1, que é a opção soma, ele vai executar a soma. Se a opção for 2, ele vai executar a subtração e assim por diante. Basicamente, o comando escolha caso, ele vem para auxiliar justamente nesse tipo de exercício, aonde o usuário tem várias opções de escolha para fazer dentro do programa, e aí com base naquela opção de escolha dele, o programa vai executar um trecho de código diferente. Então, basicamente, desculpa pessoal, basicamente, o comando escolha caso, ele funciona com base numa variável do tipo inteira, tá? Que é a variável que vai permitir a escolha daquela determinada opção. Então, a partir do momento que você tem essa opção aqui digitada, então, obviamente, lembrando que aqui antes do escolha aqui,
você vai ter que ter toda aquela parte da entrada de dados, você vai ter que mostrar as opções para o usuário, a gente já vai fazer um exercício aqui para ver bem. E aí você vai ter que dar as opções possíveis de escolha para ele, e aí você vai ter que fazer uma leitura nessa variável opção aqui, um leia opção, para saber qual que é a opção de escolha que o usuário tem. A partir desse momento, a gente consegue entrar no comando escolha, então, e ele vai fazer a escolha com base nessa variável opção, tá? Como isso aqui é uma variável, você pode colocar qualquer nome aqui. Eu coloquei como opção. Normalmente, eu particularmente utilizo a variável com o nome OP, tá? Mas é uma variável, você pode usar o nome que você quiser. O detalhe é que ela tem que ser inteira, tá? Não funciona com variável real. Ele só funciona com variável inteira e com variável do tipo character, tá? E a gente vai tentar ver os dois exemplos aqui, utilizando tanto o character quanto a do tipo inteira. A partir do momento, então, que o usuário faz a leitura dessa variável e ele escolhe a opção que ele quer, aqui dentro do escolha caso, eu tenho vários casos que são criados para cada uma daquelas opções que foram digitadas lá, tá? Então, por exemplo, vamos supor lá que no exercício eu quero fazer que eu tenho a opção 1, soma, a opção 2, subtração, a opção 3, multiplicação, e a opção 4, divisão. Tá? A gente já vai fazer esse exercício aqui. O que vai acontecer? Na hora de criar a estrutura, cada um desses casos que eu tenho aqui dentro, ó, caso 1, eu vou fazer alguma coisa aqui, ó, dentro, antes desse comando pare. Ou seja, se fosse pensar nesse exercício aqui da calculadora, eu teria que fazer uma soma aqui nessa opção 1, que é o caso 1. Ou seja, caso a opção escolhida do usuário seja 1, ele vai fazer uma soma. Caso a opção seja 2, ele vai fazer uma subtração, e ele faz todo o código para subtração aqui dentro. Caso a opção seja 3, ele vai fazer uma multiplicação. Eu teria que incluir aqui um caso 4, por exemplo, caso a opção fosse 4. Tá? E ele faria daí a multiplicação, a divisão, e existe ainda um caso contrário, ou seja, caso a pessoa escolha alguma das opções que não existe, por exemplo. Vamos supor aqui, eu separei 4 opções. Se a pessoa vai lá e digita o 5, por exemplo, que é uma opção que não existe, ele vai cair nesse caso contrário aqui para indicar que aquela opção não existe. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil da gente entender e visualizar. Eu vou abrir um programa novo aqui, e a gente vai fazer justamente aquele exercício de exemplo ali da calculadora. Então, vou colocar aqui calculadora, e as opções vão ser aquelas que eu coloquei aqui no slide. Opção 1, soma, opção 2, subtração, opção 3, multiplicação, e opção 4, divisão. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar ter aqui nesse caso. Como eu estou fazendo uma calculadora, eu vou precisar de 2 valores para fazer a soma. Então, eu vou colocar aqui como V1 e V2, que é o valor 1 e o valor 2 para fazer a soma. E eu preciso daquela variável que vai ser usada no comando escolha caso. Eu vou colocar aqui como uma variável OP, que vai indicar a minha opção. Certo? Aí agora eu tenho que fazer a entrada desse programa. Então, eu vou fazer, primeiro, pedir para ele digitar os valores, digite um valor inteiro, leia V1. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro. Esqueci de fechar a mensagem aqui em cima. Digite outro valor inteiro. E leia V2. Beleza. Então, fiz a entrada aqui. Agora, sabendo que eu vou utilizar um comando escolha caso, antes de eu pedir para a pessoa qual é a opção que ela vai escolher, eu tenho que escrever no meu programa quais são as opções que eu tenho disponíveis. Então, eu vou colocar primeiro uma mensagem aqui. Escolha uma das opções. Vou colocar um /n para pular uma linha. Vou colocar um outro escreva agora. E vou colocar minhas opções. Então, opção 1, soma. Vou botar um /n, pular a linha. Agora de novo. Opção 2, subtração. Quer dizer, eu estou utilizando esses escrevas aqui para indicar para o usuário quais são as opções disponíveis que eu tenho naquele meu programa. Então, opção 3, multiplicação. Um /n para pular a linha. E aqui 4, divisão. E também um /n.
Aqui em cima eu também esqueci de fechar. Agora sim, coloquei todas as opções que eu tenho no meu programa, que são essas 4 opções aqui. Agora o que eu quero fazer? Eu quero ler essa opção, eu quero saber qual que é a opção que o usuário escolheu, tá? Então, sempre lembrem disso, essa é uma das primeiras dicas para utilizar o comando escolha caso. Você sempre tem que indicar para o usuário, antes de ler a opção, você tem que indicar, através de mensagens, quais são as opções disponíveis que o teu programa tem, porque senão você vai colocar lá, escolha uma opção, e o usuário não vai saber qual é a opção quais são as opções que existem, né? E nem qual que é o número, como que ele faz para acessar essas opções. Então vamos lá, a partir do momento que eu li a opção, eu posso entrar efetivamente no comando escolha. Então, escolha o quê? Eu vou escolher com base na minha variável OP. E aí eu abro e fecho chaves, tá? Que isso indica começo e fim do comando escolha, tá? Aqui dentro agora, dessas chaves, é onde vai os códigos dos meus casos, ou seja, das opções que eu tenho dentro do meu programa. Qual que é a primeira opção que eu falei que eu tinha aqui? A opção soma, que é a opção 1. Então eu vou colocar caso 1, para bater exatamente com o 1 que foi digitado na primeira opção aqui que eu coloquei. Caso 1, 2 pontos, tá? Aí eu vou dar um Enter, e agora eu vou colocar tudo que eu preciso colocar aqui para executar o caso 1. Eu vou precisar de mais uma variável aqui, que é uma variável de result, tá? Então eu vou colocar aqui, result recebe ou melhor, V1 mais V2, que são os dois valores que ele digitou lá no começo. E aí eu vou colocar um comando escreva, o resultado da soma é, fecha aspas, vírgula, eu vou colocar aqui, result, certo? E fechei minha mensagem. Terminei meu caso, não tenho mais nada para fazer, pare. Tá? O que esse comando pare faz? Ele indica final de caso. Tá? Então eu inicio o caso aqui em cima e o pare indica o final. Por que eu preciso colocar o pare? Porque senão, a partir do momento que eu iniciar o caso 2 aqui embaixo, que é o segundo caso, se eu não colocar o pare, ele vai executar tudo junto. Tá? Então eu tenho que indicar o pare aqui para ele saber aonde que aquele caso termina. Eu terminei o caso 1 aqui em cima, eu vou para o caso 2, que é como se fosse a opção 2. A opção 2 é o quê? Subtração. Então agora eu vou fazer os cálculos aqui embaixo. Então result recebe V1 menos V2. E vou colocar um escreva aqui. O resultado da subtração é result. Por que eu posso usar a mesma variável result aqui? Porque ele nunca vai executar 2 casos ao mesmo tempo. Tá? É exatamente como acontece lá no comando 6 se não. Ou ele vai executar a parte verdadeira, ou ele vai executar a parte falsa lá no comando 6 se não. Aqui é a mesma coisa, ele vai escolher uma opção e ele só vai executar o caso referente àquela opção. Não vai ignorar todos os outros. Tá? Terminei o caso 2 aqui, pare. E vou para o caso 3. Caso 3, 2 pontos. Result é igual a V1 vezes V2, que agora no caso 3 seria a multiplicação. Então escreva o resultado da multiplicação é result. E terminei o caso, pare. Agora o caso 4 aqui tem uma coisa interessante para fazer. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com divisão. Só que eu vou trabalhar com divisão de 2 valores inteiros. Não sei se vocês lembram lá do que eu tinha explicado para vocês anteriormente, quando eu vou fazer divisões de inteiro, se eu jogar uma variável inteira para receber o resultado de uma divisão, ele vai ignorar tudo aquilo que tiver depois da vírgula, tá? Caso a divisão dê um valor quebrado. E tem uma outra questão também da divisão, que é a divisão por zero. Ou seja, não consigo fazer divisão por zero. Dentro do caso 4 aqui, eu posso verificar, por exemplo, se ele não vai fazer uma divisão por zero. Como? Vou utilizar o se não. Então, se eu quero fazer a divisão de V1 por V2, tá? Então, eu vou colocar e verificar se o V2 não é igual a zero. Se V2 for diferente de zero, aí eu sei que eu posso executar uma divisão. Então, o que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável real. Eu vou colocar aqui como div, só para receber o resultado daquela divisão, porque eu quero que ele mostre as casas depois da vírgula. Então, div é igual a V1 dividido por V2.
certo? Ele vai ficar sublinhado em amarelo aqui, porque eu estou trabalhando com duas variáveis inteiras aqui, fazendo a divisão delas, e estou guardando o resultado numa variável real. Então, às vezes, ele mostra essa mensagem amarela, mas isso aqui é só uma mensagem de aviso. Ele não interrompe a execução do programa, tá? Ou seja, então ele só vai executar a divisão se o V2 for diferente de zero. Se o V2 for igual a zero, aí ele vai cair aqui no senão, e eu só vou escrever uma mensagem. Escreva divisão por zero. Tá? Só para indicar que ele tentou fazer uma divisão por zero, e aqui no de cima eu vou colocar o resultado. O resultado da divisão é div. Certo? Então percebam, eu consigo utilizar uma estrutura condicional dentro de outra. Então o caso 4 aqui é como se fosse uma estrutura condicional, ele só vai cair nela quando a opção digitada aqui em cima for igual a 4. Tá? E aí dentro dela ainda eu faço essa verificação aqui, ó, para ver se o número é igual a zero, se ele vai fazer uma divisão por zero ou não, certo? Então fiz os 4 casos aqui, ó, caso 1, caso 2, caso 3 e o caso 4. Eu ainda tenho o caso contrário. Perceba que ele fica todo vermelhinho ali. O que é esse caso contrário? Eu só englobei, digamos assim, na minha estrutura, 4 opções, a 1, 2, 3 e 4. O caso contrário é para tudo aquilo que for diferente dessas 4 opções aqui. Ele faz isso de forma automática. Então, por exemplo, se eu tivesse 5 opções, tudo aquilo que for diferente do 5 cai no caso contrário. Aqui, como eu tenho 4, tudo que for diferente do 4, ele cai no caso contrário. E para que ele serve? Simplesmente para você colocar uma mensagem aqui, ó, opção inválida. Ou seja, tudo aquilo que for escolhido que for diferente do 1, 2, 3 ou 4, ele cai aqui embaixo no caso contrário. E aí, vou colocar o pare também. E no caso 4 aqui, eu tinha esquecido de colocar o pare. Certo? Ó, então montamos aqui a nossa estrutura. Ele fica um programa um pouco mais longo. Tá? Então, voltando lá do começo. Criamos as variáveis. Eu criei a variável OP aqui, que é a variável que vai ser utilizada no comando escolha caso. Fiz toda a parte da entrada de dados. Indiquei para o usuário quais são as opções possíveis que eu tenho no meu programa. Certo? Li aquela opção, e aí eu entrei no comando escolha. E aí no comando escolha, eu fiz a programação de cada uma das 4 opções que eu tenho lá em cima, no caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. E aí, caso contrário, para a opção inválida. Então vamos executar esse programa aqui, para a gente ver funcionando cada uma das opções. Ó. Então digita um valor inteiro. Eu vou digitar aqui o 10 e o 20. E aí ele me deu as opções. Ó. Escolha uma das opções. Eu quero fazer primeiro soma. Então, o resultado da soma é igual a 30. Percebam, ele só executou o caso 1. Ele ignorou todos os outros 3 casos que tinha ali. Vou executar de novo. Aumentar um pouco aqui. E, aliás, deixa eu mudar essa mensagem. Eu não coloquei 2 pontos. Aqui. Executar de novo. Então, vou colocar o mesmo valor, 10 e 20. Agora eu quero fazer uma subtração. Então, ele vai fazer uma subtração de 10 menos 20. Então, o resultado da subtração é menos 10. Tá? Então bateu, deu certo. Executar de novo. Agora eu vou executar aqui o caso 3. Então eu vou colocar 10 e 20. Eu quero executar a opção 3, que é a multiplicação. Executando, o resultado da multiplicação 10 vezes 20 é 200, tá certo? Executando de novo, agora eu vou jogar na opção 4. Agora eu vou fazer o teste. 10 e vou colocar 0, como se fosse fazer uma divisão por 0. 4. Ó, divisão por 0, ele caiu lá na parte do senão aqui, ó, tá? Que eu indiquei que fosse uma divisão por 0. Vou executar a mesma coisa, agora eu vou fazer 20 por 10. 4. O resultado da divisão é 2.0. Por que 2.0? Porque eu criei uma variável real para receber o resultado. Vamos ver se dá certo aqui numa variável que vai dar valor quebrado. Vou pegar 5 divididos por 2, eu quero executar a opção 4 aqui, então, que é a divisão. Ele está ignorando. Então vai ter que usar, pessoal, para fazer a divisão, tem que usar realmente todas as variáveis do tipo real, ele vai ignorar o que tem depois da vírgula. Para resolver isso, o que eu teria que fazer? Mudar todas aqui para real, somente tirar a variável opção aqui, colocar ela como inteiro. Tá? Para dar certo aquela questão lá da divisão aqui embaixo. Então aqui eu vou mudar, porque eu deletei a variável result.
E aí aqui também tem que mudar para result. Vamos executar de novo agora, vou fazer 5 por 2, vou executar a divisão, agora deu certo. Resultado da divisão, 2.5, tá? Basicamente, pessoal, o comando escolha casa é isso aqui. Não tem muito segredo nele. Ele é das estruturas condicionais, ele é o mais simples de utilizar. Por quê? A ideia, como eu falei, é sempre você vai ter várias opções de execução, e aí você vai programar aqui cada uma dessas opções em um caso separado, e aí, a partir do momento que ele escolher a opção, ele vai executar o caso referente àquela opção que foi escolhida. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Viu, professor? Nessa estrutura dá para usar o igual, menor que... Não, Não? não no caso aqui. Uhum. O caso ele tem que ser bem específico. Por exemplo, que nem eu coloquei aqui, a opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. O que eu poderia mudar isso aqui? Ao invés de colocar 1, 2, 3, 4, poderia colocar, por exemplo, A, B, C, D. É a única diferença que daria aqui. O que eu teria que fazer? Mudar essa variável OP aqui para caractere. Tá? E aí, na hora de montar o caso aqui, eu vou ter que colocar assim, ó, caso A. Deixa eu ver. Isso, é com uma aspa só. Caso B, caso C, e aqui, no caso D, certo? Então, quer dizer, eu posso usar um caractere ou eu posso usar os números. Mas agora, assim, por exemplo, caso A maior que não sei o que, ele não funciona. Tá, eu vou executar aqui de novo. Eu dito um valor inteiro, 10, 20, e agora as opções, ó, A, B, C, D. Então, eu vou digitar a opção B, subtração. Então, o resultado é menos 10. Vamos fazer o... Cara, eu vou falar bem a verdade. Deixa eu fazer o teste. Eu vou colocar um parênteses aqui. Eu nem sei se ele aceita isso, caso... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar uma condição V1 maior que V2. Ele não funciona, ele dá erro aqui embaixo. Então, por exemplo, eu não consigo colocar uma opção ali. Porque ele espera, no caso do escolha, ou um caractere ou uma variável inteira, sabe? Então daí ele não funciona. Pode fazer que nem eu fiz aqui, ó. Criei o caso e dentro dele, aí eu coloquei um comando C, que aí é onde eu posso colocar uma condição. Mas no caso em si, daí não funciona. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos pegar algum outro... Deixa eu fuçar nos meus exercícios aqui. Pegar um exercício de alguma turma aí dos anos anteriores. Vou procurar um outro exercício para a gente fazer mais um para praticar. Vamos ver, ó, estruturas condicionais, listas de exercício. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, o exercício 5 aqui é um que encaixa um comando escolha caso, ó, porque ele tem a escolha do usuário aqui, ó. Então vamos fazer esse exercício 5. Tá, deixa eu aproximar só um pouco aqui para ficar mais fácil vocês se enxergarem. Então ele fala o seguinte nesse exercício 5. Ó. Faça um programa que receba 2 números e execute as operações listadas a seguir de acordo com a escolha do usuário. Então a opção 1 vai fazer o quê? Média entre os números digitados. A opção 2, diferença do maior pelo menor. Então, quer dizer, eu tenho que verificar aqui dentro dessa opção quem que é o maior, quem que é o menor. Opção 3, produto entre os números digitados, que é a multiplicação. E o número 4, que é a divisão do primeiro pelo segundo. Na verdade, é basicamente o que a gente já fez aqui. Só vamos ver o que ele coloca mais aqui embaixo. Se a opção digitada for inválida, mostrar a mensagem de erro e terminar a execução do programa. Lembre-se que da operação 4, o número deve ser diferente de 0, que foi já basicamente o que a gente fez. Vamos ver se não tem um exercício diferente aqui. Que aí fica mais fácil a gente fazer. Deixa eu tentar achar algum outro aqui. Esse aqui é o 15, acho que dá. Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui para baixo. Tá, não. Vamos fazer o 15 aqui então. Então deixa eu aumentar aqui. O 15 fala o seguinte.
Uma agência bancária possui dois tipos de investimentos conforme o quadro a seguir. Faça um programa que receba o tipo do investimento e o valor investido, ou valor do investimento, e calcule e mostre o valor corrigido de acordo com o tipo de investimento. Então eu tenho o tipo 1, que é a poupança, eu tenho o tipo 2, que é o fundo de renda fixa. Vamos fazer esse exercício aqui então, ele é um pouco menor, fica mais fácil. Eu vou pagar ele inteiro, a gente vai começar do zero, tá? Então a primeira coisa, nós precisamos da opção lá, que é a variável OP. Como eu falei, isso aqui é uma variável, tá, pessoal? Então vocês podem escolher, no caso do exercício de vocês, quando forem fazer, o exercício que vocês quiserem, aliás, a variável que vocês quiserem utilizar, só que a mesma variável que utilizar aqui, e que vai fazer a leitura da opção, é a variável que vocês têm que usar lá no comando escolha. O que mais eu preciso? É para receber. O que é para receber? Receber o tipo de investimento e o valor. Tá? O tipo de investimento é a opção, então eu vou colocar uma variável real aqui para o valor do investimento. Vamos lá fazer a parte da entrada agora. Escreva: digite o valor do investimento, leia valor. Agora eu tenho que colocar as opções. Então eu vou colocar escolha uma das opções. Vou colocar um barra N aqui só para ir pular a linha. Vamos colocar, escreva. Opção 1 vai ser o que ele falava lá? Era poupança. Poupança. Vou colocar um barra N também para pular a linha. A opção 2, renda fixa. Barra N para pular a linha, acho que era isso. Isso. E agora, leia OP, tá? Que é para ler a opção. Feito isso, agora eu posso entrar no meu comando escolha caso. Então, escolha OP, abre e fecha, abre e fecha chaves, dentro começam meus casos. Então, caso 1. O que eu tenho que fazer no caso 1? Ele pede que é para calcular e mostrar o valor corrigido de acordo com o tipo de investimento. Então, eu tenho o investimento aqui e o valor de rendimento dele, tá? Aí eu preciso agora calcular esse valor aqui que vai render. Então, eu vou ter que ter uma outra variável aqui, rendimento. O que eu vou fazer? Rendimento da poupança, ele falava lá que era 3%. Então, vai ser igual ao valor vezes 0,03. Tá? Lembrando os cálculos lá que a gente utiliza para calcular percentual. Como é 3%, tem que colocar um zero na frente aqui. Se eu colocasse 0,3, é a mesma coisa que eu estivesse calculando 30%. Então, tem que sempre botar o zero aqui. Calculei o rendimento e eu vou colocar aqui como valor total, tá? Para calcular depois o valor total. Então, eu vou colocar uma mensagem, escreva: o valor de rendimento mensal é, vou colocar um RS aqui porque é de dinheiro, e vou colocar a variável rendimento. E aqui embaixo agora, vou colocar só um barra aí nessa mensagem, que eu vou ter que pôr outra embaixo. Eu vou fazer valor total é igual ao valor inicial que ele tem, mais o rendimento que ele teve por mês. Então, naquele mês, no caso, né? Barra N, o valor total é isso mesmo, aqui, valor total. Eu fiz o caso 1, não tem mais nada para fazer, pare. E vou para o caso 2. Caso 2 é o quê? É rendimento de renda fixa e o rendimento dele é 4%. Então, rendimento é igual ao valor vezes 0,04. Tá? Vamos copiar aqui esse resto todo, que não vai mudar nada. Ctrl V. Então, o valor do rendimento mensal é tanto, agora vai ter uma diferencinha ali porque é 4%. O valor total é o valor de antes mais o rendimento. E aqui é o cálculo daí do valor total. Eu só vou colocar uma mensagem aqui em cima, em cada caso, para indicar aqui que é poupança, barra N para pular a linha, só para que na hora que a gente execute, a gente saiba de qual que ele estava falando ali, né, no caso. E aqui era fundos de renda fixa.
E fechou, pessoal. Aliás, não fechou ainda não. Eu tenho o caso contrário. O caso contrário eu não mostrei para vocês no exercício anterior. Vou lembrar de mostrar agora. Opção inválida. E pode botar um /n aqui também. Fechou, agora sim. Então fiz as duas opções, calculei tudo que precisava calcular. E agora vou executar. Deixa eu aumentar a tela de execução aqui. O valor do investimento. Eu tenho R$1.000 investido. Eu quero ver para investir na poupança. Então vou colocar opção 1. Então, poupança. O valor do rendimento mensal é R$30. O valor total é 1.030. Só que tem um detalhe desse exercício, até que nem fala nesse enunciado, mas que daria para a gente fazer, por exemplo. Isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ele fala que é o rendimento mensal, só que eu não escolhi, por exemplo, quantos meses o usuário estava com aquele investimento. Então vamos alterar um pouquinho esse programa para que eu colocar aqui, vou colocar como inteiro também, meses, que é a quantidade de meses que ele tem aquele investimento. Então eu escrevo aqui por quanto tempo está investido. Leia meses. Tá? E aí aqui dentro o que eu vou fazer? A partir do momento que eu calculei o valor do rendimento mensal, na hora de calcular o valor total aqui, eu vou colocar uma outra variável aqui para calcular o rendimento por essa quantidade de meses que o cara manteve o investimento, né? Rendimento total. Eu vou colocar como rende total ali. Aí aqui embaixo o que eu vou fazer? Vou dar um Enter, vou colocar lá, rende total é igual ao rendimento vezes a quantidade de meses que aquilo lá está investido. Então, escreva o valor recebido de investimento em, vou colocar aqui a quantidade de meses, em tantos meses é, dois pontos, um RS, e vou colocar aqui como rende total. Fechei minha mensagem. Ficou uma mensagem comprida. E vou colocar, o /n já foi lá no começo. E aqui, ao invés de somar só com rendimento, agora eu vou somar com rendimento total, ou seja, o rendimento de todos os meses. Vou copiar essas duas linhas aqui. Vou colocar elas aqui embaixo também, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Certo? Então agora mudei um pouquinho o programa. Então agora ele está executando, vendo quanto que rende por mês, calculando pelo tempo que o cara manteve o investimento, e daí depois ele mostra o valor total lá investido. Opa, tem algum erro em algum lugar aqui. Vamos ver aonde. A expressão não foi iniciada corretamente aqui. Show. Vamos executar agora de novo. Digita o valor do investimento. Vou colocar lá os mesmos R$1.000 de antes. Então, tenho R$1.000 investido. Eu estou investindo por 12 meses, um ano. Tá? Escolha uma das opções. Eu investi na poupança. Então, o valor do rendimento mensal é 30. O valor recebido do investimento em 12 meses é R$360. O valor total que eu teria, R$1.360. Vamos ver a mesma coisa agora para a opção 2. Eu tenho R$1.000, 12 meses investido, só que eu investi em renda fixa. O valor mensal que rende é 40, o valor recebido após 12 meses é R$480, e o valor, eu tive algum problema aqui, ó, o valor total é 1.040, ele está errado a somatória, e já veio a opção inválida aqui. Possivelmente, eu esqueci de colocar o pare, no caso 2, exatamente, eu vejo o caso para o 2 aqui, tá sem o pare, e eu não mudei aqui, ó, o cálculo, aqui eu tenho que somar rendimento total. Vou executar de novo agora, para ver se deu certo. Então, R$1.000, 12 meses, renda fixa, agora deu. O valor do rendimento é 40, 12 meses 480, o valor total é R$1.480. E aí agora vamos testar a questão do caso contrário. Então, por exemplo, vou colocar todos os valores lá, R$1.000, 12 meses. E aqui eu só tenho duas opções, mas eu bati lá e digitei uma opção errada, opção 6. Aí ele automaticamente cai na opção inválida e encerra o programa.
Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento aqui no comando escolha caso? Nenhuma? Então, pessoal, basicamente, o que eu tinha para mostrar de conteúdo para vocês na aula de hoje era isso. Tá? A gente ainda tem um tempo até terminar a aula. Então, logo mais que a gente terminar aqui, eu vou postar para vocês daí esse vídeo com o comando, com as coisas lá, e a lista de exercícios referente ao comando escolha caso. Tá? E aí vocês vão ter as próximas 2 semanas aí para resolver essa lista de exercício. Mas eu vou ficar aqui mais um tempinho agora ainda, caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos exercícios da semana passada, que é os exercícios lá do comando 6 senão. Tá? Deixa eu só tirar um print aqui para fazer a chamada, porque daí caso alguém tá tranquilo, tá sem dúvidas e tal, daí vocês estão liberados para a aula de hoje. Deixa eu só tirar os prints aqui. Beleza, pessoal. Tirei os prints e, como eu falei, então eu vou deixar aí mais um tempinho a aula aberta. Vou até interromper a gravação aqui no